tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ieda de Souza, do turno matutino. E eu, professora Irinei Vasconcelos, do turno vespertino. Ambas somos professoras de arte do SESI. E aí, crianças, como foi o recesso? Espero que esteja tudo bem com vocês. Tudo bem? Muito bem! Então, crianças, hoje nós vamos começar o segundo bimestre e nós estamos muito contentes de estarmos aqui mais uma vez, tá? Para iniciar um bimestre e que ele seja bem produtivo, tá bom? E que sabemos que mesmo à distância vamos continuar aprendendo muito sobre a arte. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos revisar o nosso conteúdo. É um conteúdo que já estudamos, que foram das cores, mas hoje nós vamos falar especificamente do círculo cromático. Você sabe o que é um círculo cromático? Muito bem. O círculo cromático tradicional ele é representado, como o próprio nome indica, para um círculo com 12 cores, 3 primárias, 3 secundárias, que é formada pela mistura das primárias, e 6 terciárias, que é formada pelas misturas das primárias com as secundárias. Vocês sabem para que serve o círculo cromático? Não? Então preste atenção. Entende-se que o círculo cromático, como o próprio nome designa, ele é uma paleta. Para quem não sabe o que é a paleta, são os lugares onde a tinta fica, onde o artista pega para pintar. Então ele é composto de 12 cores, sendo elas 3 primárias, amarelo, azul e vermelho. Essas 3 cores não podem ser misturadas. 3 secundárias, elas são formadas pelas misturas das cores primárias, são laranja, violeta e verde. E 6 cores terciárias, que são compostas pela mistura das cores primárias com as cores secundárias. Lembram que nós falamos também da matiz? Vocês lembram que é a matiz? A matiz, ela refere-se ao nome da cor. Amarelo, laranja, verde, violeta, vermelho, entre outras cores que aparecem no círculo. E a saturação, vocês lembram? Refere-se da intensidade e a palidez da cor. Então, turma, vocês lembram que as cores são divididas em grupos? Sim? Muito bem. Vamos recordar? Existem as cores primárias, que são consideradas cores puras, porque nenhuma outra cor misturada consegue alcançar ou criar uma cor primária. E essas cores são amarelo, vermelho e azul. Quando pego 2 cores primárias, dessas cores que eu acabei de falar, misturada, vai surgir as secundárias. Então, podemos confirmar que as secundárias é a mistura de 2 primárias. Aí nasce as misturas dessas cores: roxo, o verde e o laranja. Preste atenção. O azul mais o amarelo é igual ao verde. O amarelo mais o vermelho é igual ao laranja. E o vermelho mais o azul é igual ao roxo. Que legal, não é? Mas você sabia que existe um disco que fica todo organizado essas cores nele? Que a partir desse disco eu posso saber qual a sensação que essa cor quer passar. Isso é importante porque todo desenho que eu for criar, eu coloco as cores das sensações que o meu desenho quer passar. Vamos lá assistir o vídeo que vai explicar sobre esse disco. Tudo bem?
lá ver a explicação. Isso que vocês estão vendo é chamado de círculo cromático. Aqui ele está de uma forma bem simples. Vocês vão ver no futuro de vocês, quando vocês ficarem mais velhos, esse círculo ele vai mudar um pouco. Ele vai ficar um pouquinho mais cheio de cores. Mas nesse momento, vocês precisam conhecer ele só assim. E o círculo cromático, ele é formado por todas essas cores. Aí a gente encontra as primárias e as secundárias que a gente acabou de falar. Mas ele não está organizado desse jeito porque eu quero ou porque alguém quis. Ele está organizado desse jeito porque tem um significado muito importante. Vocês sabiam que as cores, elas passam sensações? Essas sensações, elas podem mudar algo no nosso corpo ou na nossa cabeça. Por exemplo, a cor azul passa uma sensação de frio ou de calor para vocês? Pois é, geralmente ela é ligada à sensação de frio. Aí nesse círculo cromático, passa uma linha no meio cortando ele, certo? Isso é porque em cima, as três cores que estão em cima, elas são consideradas de cores frias. E as cores que deixaram para baixo são consideradas as cores quentes, tá? Então, as cores frias basicamente vão ser verde, azul e roxo. As cores quentes basicamente vão ser amarelo, laranja e vermelho. Mas será que só são essas cores que passam a sensação? Não, né? Aqui vocês estão vendo uma paleta, que é isso que a gente chama quando mistura, assim, organiza várias cores. Isso aí é uma paleta de cores quentes, tá? A gente vê na primeira fileira as nossas cores quentes da nosso círculo cromático, né? Que é o amarelo, o laranja e o vermelho. Mas todas essas outras cores são variações ou vizinhas dessa outra cor que a gente viu. Todas elas vão ser consideradas como cores quentes, que causam sensação quente. Se em um dia de sol forte você usar uma roupa dessa cor, é capaz de você sentir mais calor ainda, por incrível que pareça. Próxima paleta, ela apresenta aqui as cores que nós estudamos, que é o azul, o verde e o roxo. Mas todas as outras são vizinhas dela. Essas são as cores frias, né, que vão passar uma sensação de frio. Mas essa sensação não é só no nosso corpo, não. Dentro da arte e dentro de todas as coisas que a gente assiste, essas cores são usadas para passar uma informação também para a gente. Por exemplo, se no nosso desenho animado eles estão num lugar muito quente, eu vou pintar esse desenho, essa paisagem do meu desenho de cores frias? Não, eu vou pintar com cores quentes, tá? Vamos ver uns exemplos. Aqui a gente tem o filme do Rei Leão. É um dos meus filmes favoritos. Observem só as cores dessa cena do Rei Leão. A gente sabe que ele mora no deserto, né, basicamente. Aqui embaixo vocês conseguem enxergar as cores que existem nessa imagem, tá? Olha como a maioria das cores são cores quentes. Porque ele mora assim num lugar quente, né? Muito bacana. Próxima imagem é essa daqui, dos Incríveis. Essa imagem completamente quente, né? Chega a dar até calor só de olhar. A maioria das cores são quentes e vermelhas, porque também tá tendo uma explosão lá atrás, né? Então, olha só como é importante eu saber colocar a cor certa nas coisas que eu vou pintar e nas coisas que eu vou desenhar, certo? Vamos lá. Outra animação que vocês provavelmente já assistiram e que fala muito das cores é o Divertidamente. Cada um desses personagens ele vai possuir uma cor e essa cor significa essa sensação. Por exemplo, a tristeza ela é azul, porque em muitos lugares a cor azul significa, além de fria, uma cor triste, né? E a alegria é amarelo, porque é festiva, é quente, né?
E olha só aqui o raiva, né? Ele é muito vermelho porque é muito esquentado, né? E assim vai. Então, observe o quanto é interessante esse mundo das cores nas coisas que a gente assiste. Dentro da arte, esse homem, chamado Pablo Picasso, ele teve fases na vida dele. Algumas vezes foram tristes, algumas vezes foram alegres. Como vocês acham que ele pintou cada um desses momentos? Exatamente. Ele usou as cores frias e as cores quentes para poder fazer esses quadros. Um exemplo é esse daqui. Parece um quadro muito triste. E ele estava num momento muito triste quando ele pintou. Mas olha só as cores. A maioria das cores foram azul, né? Várias tonalidades de azul. Então, vocês podem ver como essa cor é importante quando eu quero passar uma informação. Outro quadro dele é esse aqui. Também a maior parte é azul. Mas ele não ficou triste para sempre, não. Ele teve também momentos felizes. E ele passou a pintar tudo de rosa, sabe? Muito legal. Então, observem só como nosso temperamento pode mudar, pode mexer um pouquinho com a nossa arte. Olha só esse outro exemplo aqui também, em que ele vai trabalhar com esses elementos de circo, pessoas diferentes e usando essas cores mais alegres. Muito legal isso, né, gente? Como eu disse para vocês, esse assunto é muito legal, é bem divertido e ele também é bem instigante, né? Eu acho muito curioso. Então, quais são as cores que vocês mais gostam? E quais são os sentimentos que vocês têm quando vocês olham para essas cores? Eu quero muito que vocês fiquem pensando nisso nessa semana, tá? Porque na próxima aula nós vamos fazer atividade desse tema. Então, gente, até a próxima aula. Beijo! Então, crianças, a nossa atividade vai ser do círculo cromático. Vocês vão pintar um círculo com todas as cores que nós falamos. Façam bem bonito, bem caprichado. Assim que concluírem, vocês podem estar enviando para mim, professora Irinei, como também para a professora Ieda do turno matutino. Tudo bem? Até lá!